de Augusto dos Anjos tem muita dessa pegada muito mortífera, decadente, muito baseada na solidão, né, numa angústia existencial. Ele via muita depressão o existir, né? Então, os versos íntimos, que é o que eu vou falar aqui, é um poema de autoria dele e expressa totalmente um sentimento de pessimismo, de depressão em relação aos relacionamentos interpessoais, né? Então, quem não conhece a obra de Augusto dos Anjos, eu acho que você ainda decorado aqui esse verso, né? Esse poema dele, que ele diz assim: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. Você vê assim, essa parte, né? Acostuma-te à lama que te espera. É uma desesperança muito grande, é de um agarramento ali à parte depressiva, à parte melancólica. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora entre feras e sente a necessidade de também ser fera. Então ele diz assim: toma um fósforo, acende o teu cigarro. Olha essa parte aqui: o beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que te afaga é a mesma que te apedreja. Se alguém ainda causa pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Então, a linguagem dele, né, que já vem justamente para quebrar essa período anterior que a literatura trazia, de muitos dos romances, é muito ligada ao fúnebre, ao funesto, aos ambientes hostis, tá? Então, se a gente fosse pegar, se você for pegar a bibliografia de Augusto dos Anjos, ele está dentro desse inserir. Então, assim, se for fazer um estudo sobre Augusto mesmo, não seria interessante, mas sim a linguagem que está aí dita no poema dele, né? Que é uma linguagem extremamente depressiva, extremamente ligada a ambientes hostis, de uma desesperança e diante da transitoriedade da vida. E quando a gente vai pensar justamente nesta ligação do narcisismo, né, constituinte do eu, via o Winnicott, a gente consegue perceber que dentro desta linguagem contida no texto, não se tem, dentro daquelas palavras ali, um local de ambiente acolhedor, ambiente suficientemente bom, para que essa pessoa possa se desenvolver com um mínimo de suporte e suportar as travessias da vida, as transitoriedades da vida, né? E o Winnicott, ele traz justamente isso, que a gente tem que olhar a depressão de uma forma que a pessoa passe, mas que não seria exatamente uma normalidade, mas que seria uma forma de olhar ali como um estado, né? E como é que a gente vai lidar com esses estados? O que é muito bom dentro da teoria winnicottiana é que ele entrou com essa visão da empatia, e dentro dessa visão empatia, ele é até muito conhecido por suportar muita lapada, né? O que a gente diz assim, a gente leva muita lapada dentro da clínica. Então, ele sempre entrou com esses pacientes limítrofes, que seriam, assim, o que a gente pode chamar os transtornos de borderline, esquizoides, e tendo em vista isso, a clínica winnicottiana para esses ambientes hostis e limítrofes, ele foi muito, muito bom, porque ele fazia esse proporcionar deste ambiente maturacional, deste ambiente suficientemente bom. É o que a gente diz assim, que o ordinário, que vem
do mundo, a gente faz esse suporte e torna-se algo extraordinário. E o, pegar a teoria winnicottiana é justamente pensar o tempo todo assim, que tudo está em casa, que tudo volta para casa, e esse suporte maturacional vindo dos cuidadores o que trazem a constituição do eu de uma forma mais digna para o desenvolvimento do indivíduo. Eu não vou me alongar muito, porque ainda falta Joseph, mas eu acho que deu para passar, assim, mais ou menos, a ideia de uma literatura que eu preferi pegar aqui de um paraibano, já que somos aqui quase todos paraibanos, ou daqui do Ligeps, e essa linguagem dele caía exatamente no tema da mesa. E trazer o Winnicott não é tão fácil assim, fazer essas correlações com o Winnicott, como é com Freud, porque Freud estudou muito textos e literatura. Então, eu tentei pegar dentro da doença, da linguagem do texto, e correlacionar com essa parte da teoria winnicottiana. E vou deixar Joseph para falar sobre a parte dele, e depois a gente colocar nas considerações finais, tentando não ficar muito longo e muito cansativo a mesa. Eu vou agradecer a vocês. E, Joseph, estás aí? Não estava conseguindo desmutar aqui. Ah, tá. Eu vou fechar minha câmera, tá? E desligar. Se você qualquer coisa, eu tô por aqui. Qualquer coisa é só chamar. Eu estou só colocando aqui uma coisa aqui para me beber, que acabou, e eu tenho que estar me hidratando. É rapidinho, tá certo? Ah, tá certo. Aí a gente vai ter que esperar ele na cozinha e pegar água. Como funciona o grupo Ligep? Se funciona presencial, oferta grupos online? Sim, ele atende remoto. Tem gente no grupo que não mora em João Pessoa, tá? Você pode entrar no Instagram da gente, deixa eu botar aqui. Deixa eu ver aqui o arroba. Para não botar errado, tá, gente? Arroba do Ligeps mesmo. Então, o grupo de estudos, ele tem a ideia de fazer essa articulação, Rafael, com a literatura e a psicanálise, certo? Então, a gente flerta nos vários textos de várias obras, não necessariamente brasileiras, mas que a gente faça essa interlocução, uma literatura comparada com a psicanálise, tá? Esse congresso em específico, a gente está focando em Winnicott. No congresso, em outros congressos, a gente pode muito bem colocar outros teóricos, e a gente tem jornadas, grupos de estudo, justamente para fazer essa interlocução. É o que chamamos de literatura comparada, que pode ser feita com várias outras partes do saber, mas nesse caso a gente faz com a literatura, certo? Temos uma camada boa de textos na parte de sexualidade, tá? É certo falar. Olha, vou deixar a José falar e no final a gente vai dar uma geral aqui, tá certo? Pode ser, Juliana? Amigo, pode ir lá, viu? Aí no final a gente fecha. Olá, pessoal, boa tarde. Eu popularmente sou conhecido como professor Rock pelos meus alunos. Primariamente, eu sou professor, é a profissão que eu mais amo exercer, das que eu faço, mas eu também sou psicanalista e também sou psicólogo. E faço parte aí do Ligeps, já faz um tempinho que eu estou lá. E eu gostaria de trazer para vocês, para não me delongar muito, uma análise
partindo do pensamento winnicottiano acerca de um livro que também saiu um filme, que é esse daqui, ó, o 7 minutos depois da meia-noite, não sei se está dando para ver aí direito. É essa mesma capa do filme e é a capa que você encontra hoje do livro. Tentei achar a capa anterior e não achei. E eu queria trazer para vocês um pouco disso. Para quem não conhece, seja o filme, que é muito fiel ao livro, ou seja, o próprio livro, vamos lá. O livro, o título original dele é A Monster's Call. Ele trata de um menino chamado Connor, é o personagem principal, e Connor, ele vive num ambiente cindido, onde a mãe se separou do pai, o pai mora nos Estados Unidos, enquanto ele e a mãe moram na Inglaterra, e o pai já tem uma nova família lá. E aí, para completar a desgraça, porque afinal de contas, desgraça pouco é besteira, a mãe dele termina por ser diagnosticada com um câncer. E é daí que vem exatamente o ponto central da narrativa. É como esse garoto, o Connor, ele vai lidar com um luto que é iminente da mãe dele, devido a esse câncer, e o que seria esse monstro que aparece? Porque no título em inglês já fica meio que óbvio, né? É o monstro chama, o chamado do monstro, mas no título em português nem tanto, que é 7 minutos depois da meia-noite. Bom, para resumir um pouco, para não ficar muito longo, todos os dias, 7 minutos depois da meia-noite, que foi o título que ganhou aqui em português, o menino espera que um monstro, que é uma árvore, que é um pé de freixo, que ele venha buscar esse menino e venha contar uma história. O monstro, ele aparece uma primeira vez e ele diz que vai contar uma série de histórias para esse menino, como sempre com uma lição de moral no final. E com isso, a gente vai poder observar a questão de que, olhando já para a questão winnicottiana, o Winnicott ele vai trazer o ambiente como um formador do amadurecimento psíquico. Então, dependendo do quão intensa ou do quão frouxa for a intensidade desse ambiente, nós podemos ter modulações diferentes dessa psique. No caso desse menino, a gente vai ver que o Connor ele tem uma situação muito complicada. Ele vai ter uma privação da figura paterna, que aí os processos de privação o Fred já explicou, e aí eu não vou precisar explicar para vocês, mas ele vai ter uma privação, ou seja, vai ter a ausência desse pai. Ao mesmo tempo também, ele vai ter esse sentimento de deprivação. Por quê? Porque ele já teve esse amor do pai, mas agora esse pai está com a nova família. Estando com a nova família, é como se ele agora fosse posto de lado. É como se ele tivesse sido colocado de lado dentro dessa situação. E do lado que ele mora, da guarda, que é a mãe, a gente vai ter a mãe dele com um câncer terminal e a avó, que é bem super protetora, extremamente rígida. Então, nós podemos ver aí um ambiente que cerca esse garoto por todos os lados. Todos os lados pressiona esse menino, o Connor. E essa pressão gera nele uma fantasia tão intensa que nós podemos colocá-la já no nível do delírio, que é justamente a aparição desse monstro, desse pé de freixo que se torna em um monstro lendário. Esse monstro aparece, e quando ele aparece, tudo é muito sensitivo para o Connor, ou seja, ele consegue não apenas ver e ouvir esse monstro, mas também como ele consegue sentir todas as sensações envolvidas com a presença desse monstro e com os ambientes aos quais esse monstro leva ele para vivenciar suas histórias. E como eu trouxe aqui, está até aí no chat, eu coloquei a questão do objeto transicional com o patinho,
eu estava pensando aqui, talvez esse monstro, ele pudesse ser, então, o objeto transicional, uma certa forma ainda mais distorcida do que, vamos dizer, entre aspas, o normal, da criação desse objeto transicional para o Connor. Porque ele vai ser uma figura que ele vai representar o mundo interno dele, que é esse sofrimento prévio de um luto, já que é iminente a morte da mãe dele, e também a questão desse mundo externo. Qual é a demanda que está vindo do mundo externo? É a demanda dessa morte, dessa ruptura que ele vai ter, essa ruptura com a realidade dele, que é essa figura materna que vai ser arrancada dele devido à doença, sendo que ele já está passando pelo processo da separação, e além disso também ele já está passando por um processo de certa privação da figura paterna, já que por mais que o pai venha visitar, por mais que o pai leve ele para passar férias, para ele é insuficiente essa presença devido à nova família que o pai constituiu. Então, nós temos, de um lado, essa privação, nós temos, do outro lado, uma busca por um objeto transicional que possa dar suporte e segurança frente a um luto, mas também nós temos a falta dessa mãe suficientemente boa. Como foi falado anteriormente, a mãe suficientemente boa, ela não é uma mãe que vai dar tudo que a criança quer. Ela não é uma mãe que vai estar 100% presente em todos os momentos e na hora que a criança quer. Ao contrário disso, a mãe suficientemente boa, ela vai estar presente quando é necessário, ela vai se mostrar presente quando necessário. Esse se mostrar presente é apenas um sinalizar a presença, mas não está ativamente dentro do ambiente que a criança demanda a sua presença, mas como também essa mãe, ela vai saber ser ausente. Até porque essa semana eu postei uma coisa nos meus stories, que deu alguns comentários, que eu coloquei que a mãe suficientemente boa é a mãe que se faz desnecessária. Ou seja, é uma mãe que, com o passar do tempo, ela não é o único objeto de fortaleza desse sujeito que está em formação, mas ela vai ser um objeto, assim como os objetos transicionais, vai ser um objeto que momentaneamente dará o suporte, mas aos poucos deixará de ser esse suporte para que esse sujeito também consiga ser independente, independente psiquicamente, independente, e aí a gente já bota nos âmbitos sociais, financeiramente, independente das mais diversas formas possíveis. Isso é a mãe suficientemente boa. É uma mãe que está presente quando precisa ser presente, que está ausente quando precisa ser ausente, e, sobretudo, é uma mãe que vai saber manejar as necessidades do filho, da filha, mediante aquilo que realmente se faz necessário e quando necessário. Porque nem todo pedido que urge de uma criança, realmente, ele é necessário naquele momento, e às vezes nem sequer necessário é. E a mãe suficientemente boa vai ter esse manejo. E no contexto dessa obra, Os 7 Minutos Depois da Meia-Noite, nós trazemos uma mãe que ela não consegue mais ser suficientemente boa. Isso traz um pouco do sentimento de deprivação, como o Fred falou. Ele já teve a presença dessa mãe, e agora essa mãe ela não é mais tão presente. E essa ausência também deixa um pouco como se ela fosse negligente com ele, por deixar ele aos cuidados da avó, que é o contrário da mãe, que ela é rígida, que ela é dura. Um drinkzinho que é bom, né, para molhar a garganta, a gente falar. E essa falta dessa figura materna e uma gradual substituição leva esse menino, o Connor, a ter uma instabilidade psíquica, ou seja, o ego dele ali, ele está tão pressionado pelo ambiente, a mãe que se deveria fazer ambiente, não é mais ambiente. O pai, que poderia estar ali para dar um suporte, para reestruturar esse ambiente que está sendo colapsado, também não está mais lá.
E surge uma avó que traz um ambiente novo, uma nova figura materna com um ambiente novo. Então percebam que há um ciclo se fechando em meio à psique dessa criança. E como ele faz para lidar com isso? A minha interpretação da obra foi, através desse delírio, dessa fantasia de um monstro que vem trazer lições para ele, ele criou um objeto transicional, ou seja, um objeto que dá segurança, que dá suporte em meio a uma transição inevitável da sua vida. Nesse caso, o luto. O luto que estava chegando. E conseguir lidar com isso em meios de realidade seria insuportável para o ego do Connor. Então, ele cria um objeto transicional, ele cria um delírio, já que, diferente de nós adultos, a criança, ela no brincar dela, ela pode ir da realidade para a fantasia, e ela pode misturar a realidade e a fantasia. Ela pode criar uma coisa só, a partir desses dois distintos objetos, que é a realidade e que também é a fantasia. Mas a criança, ela tem o poder de transitar entre a realidade e a fantasia, sem que isso lhe seja doente, sem que isso lhe cause angústias demais. E como seria essas angústias, como seria essa doença? Se isso permanece, nós temos um quadro de psicose, um quadro de esquizofrenia. Porque aí esse sujeito, ele transformou esse brincar e essa fantasia do brincar em sua própria realidade. No caso do Connor, não. Ele utiliza realmente apenas como um momento de transição na sua vida, para sair daquela mãe moribunda para uma nova figura materna, que nesse caso é a avó dele. E nesse sentido daí, é importante frisar que o Winnicott, assim como, por exemplo, a Melanie Klein, são figuras que vão falar da importância desse brincar e da importância do fantasiar, que é extremamente importante que nós possamos deixar que as crianças fantasiem, que as crianças brinquem. E quando nós falamos até em um âmbito escolar, geralmente quando se fica um pouco mais velho, nós tendemos a matar o lúdico na educação. Nós tendemos a marginalizar o trabalho lúdico dentro de uma educação. Porém, esse contato com o lúdico, ele é extremamente vital para a criança e, consequentemente, para nós adultos que somos reflexos de nossas crianças interiores, que ainda estão ali, reverberando dentro de nós. E quando nós podemos observar, e aí eu recomendo que vocês leiam um livro e que assistam um filme, é praticamente a mesma coisa, é um dos poucos filmes que eu vi que a adaptação fosse muito parecida com o livro, com a obra original, e isso daí eu achei fantástico. E nós vemos nisso daí uma tentativa dele elaborar esse luto. Como o Fred falou, a privação, ela pode levar à delinquência. Inclusive, temos o livro do Winnicott, o Privação e Delinquência, que é um livro que eu recomendo especialmente para quem é da área da educação, ler esse livro para entender um pouco como seus alunos estão manifestando seus hereis ali e satanizando dentro da sala de aula. É muito importante entender isso, porque a privação leva à delinquência no sentido de um pedido de socorro. Juliana, meus alunos já são acostumados com isso. Meus alunos, eu chamo meus alunos de meus herezinhos, que eles são minhas crianças endemoniadas. E no caso do Connor, ele vai ter comportamentos antissociais, como o Winnicott vai apresentar que a privação, lembrando que a privação não é só a ausência, como eu estou trazendo, o pai está ausente em outro país, com a nova família, mas a mãe, ela é ausente quando ela está na sua própria casa, mas ela não consegue dar o suporte materno para essa criança. Então, ela também é ausente. Então, essa criança também vai ter uma privação dessa figura materna, mesmo que corporalmente ela esteja presente. Mas, afetivamente, ela não está presente. Afetivamente, ela não é aquilo que a criança espera e aquilo que a criança necessita naquele momento.
Então, a gente tem aí também agora a privação dessa mãe. E nós vemos durante a narrativa de que o Connor, ele tem uma dificuldade para entender. Sim, eu vou colocar, Maria Aparecida. Ele tem uma dificuldade para entender essa falta dessa mãe. Vou até abrir aqui as mensagens de vocês, que eu vi que chegaram bastantes. Ele vai ter essa dificuldade, e ele vai culpabilizar muito a mãe. E ele tem a figura da avó, que inerentemente vai ser a nova mãe dele, como uma figura quase que demonizada. E aí esse Freixo vem na forma de delírio, na forma de fantasia, na forma de alucinação, bem como você queira chamar, como nós da psicologia chamamos, né, um delírio psicótico, tanto faz. Mas isso daí é criado para ele elaborando cada emoção dele. A raiva, o controle dessa raiva, a frustração, tudo isso vai sendo elaborado através da fantasia. E um ponto interessante é, nenhum de nós fantasiamos, ou no caso de um delírio mesmo, no caso de um esquizofrênico, nenhum de nós deliramos sem um dado prévio, sabe? O que eu quero dizer com isso? Não há um delírio que venha do nada, não há um delírio que brote. Sempre há alguma reminiscência que vai ser a semente para esse delírio. E no final, e aí vem um spoilerzinho, no final do filme, ou do livro, dependendo de qual você for optar, nós descobrimos que aquele Freixo, que ficava no quintal da casa da mãe dele, ela contava histórias sobre aquele Freixo. Então, ele pega algo que tinha uma ligação com a mãe, que é esse Freixo, algo que, diferente da mãe dele, simbolizava uma vida um tanto quanto que eterna, enquanto a da mãe estava se mostrando extremamente efêmera, a desse Freixo seria uma vida que poderíamos ter como uma vida eterna. Então ele simboliza esse Freixo que está dentro das histórias que a mãe contava para ele quando mais novo, como uma possibilidade de suportar, através de algo, entre aspas, imortal, a mortalidade da sua mãe e a perda dessa figura materna. E aí eu não vou dar grandes spoilers, que eu sempre prefiro que a pessoa leia ou assista para ter uma elaboração daquilo que foi dito. Mas eu gostaria de deixar aqui para vocês, para também abrir para as perguntas, para não demorar muito, que tanto eu quanto a Márcia nós temos compromissos daqui a pouco. Imaginem quantas vezes nós sufocamos nossas crianças, nossos filhos, deles vivenciarem o seu luto. Negamos um luto à criança. Um avô morre, não, viajou, não sei o que lá, tal. Nós conhecemos muito isso. Não é permitido que a criança vá a um velório, não é permitido que a criança veja um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um tio, seja lá quem for. Não é permitido que essa criança visualize isso. Isso, gente, isso é muito mais doentio do que não permitir que veja. Porque a criança, ela entende a perda, só que ela entende do modo dela. E ela vai fantasiar. Ela vai elaborar através de um sonho, oniricamente, como no livro que eu vou lançar agora no final do ano, que eu falarei sobre a questão da elaboração onírica para o luto infantil. Então, há diversas ferramentas que, através de uma fantasia, a criança pode elaborar um luto. E nós não devemos jamais privar uma criança de vivenciar o seu luto na sua plenitude. Porque cortar um luto é cortar um processo de amadurecimento. E se esse ambiente ele está sendo nocivo, isso vai transformar a criança em alguém mais forte, se ela tiver algum tipo de suporte. No caso do Connor, foi essa fantasia, esse delírio de algo maior, de algo quase que de um nível de uma deidade, que é esse Freixo. No caso nosso, um suporte de um de nós para uma criança que passa por isso, seja um suporte de um professor, seja um suporte de um psicólogo ou de um parente, é aquilo que vai diferenciar uma boa elaboração
de um luto, como talvez até uma fragmentação desse ego devido a não suportar a intensidade do quão cruel o ambiente é com essa criança. Então, finalizando, né, para abrir para as perguntas, eu gostaria de deixar aqui para vocês que a privação, ela não é apenas na falta da presença, mas ela é também na presença sem o afeto, na presença sem o carinho, sem um tempo de qualidade ao lado. A deprivação é quando nós modificamos o entendimento a partir de um comportamento externo, no caso esse daí do pai, que vai ter uma nova vida em outro país, e aí para essa criança que tinha um amor do pai, acha que esse amor não existe mais. E, sobretudo, é importante nós fantasiarmos até enquanto adultos. Porque, como diria um grande e ex-professor meu, é preciso fantasiar para suportar. E é com essa frase que eu termino a minha fala aqui e abro para a pergunta de vocês. Espero que eu não tenha sido muito rápido, nem muito lento, e nem que eu tenha falado muita coisa e explicado pouca. Mas está aberto aí para vocês, podem perguntar, despeje aí, mande ver que estamos aqui para tirar a dúvida de vocês. Aqui vou ler o comentário da Maria Aparecida, que ela colocou que concorda comigo. Acredito que essa questão da independência está sendo um gargalho na educação de nossas crianças. É como se os papéis se invertessem sempre. Maria Aparecida, isso é interessante, eu falo muito para as minhas alunas que são mães, que eu digo o seguinte: quanto mais a gente explica para uma criança, nós invertemos os papéis. E aí chega um ponto que essa criança vai virar uma adolescente. Quando ela virar uma adolescente, essa criança, ela não vai querer se explicar contigo, ela vai querer que tu se explique para ela. Então os papéis são invertidos, a criança que tem que explicar para os pais, e não os pais que têm que explicar para as crianças. E daí, quando nós vivemos para explicar para as crianças, nós estamos invertendo esses papéis e estamos dando o poder para essa criança, mas também não estamos dando a independência, porque ainda assim é uma criança, então ela ainda assim vai ser frágil, e ainda assim ela vai ter a necessidade de um outro cuidando, só que o outro que cuida age como se fosse o cuidado. O nome da obra literária, Maria Aparecida, vou colocar agora, é do Winnicott, é o Privação e Delinquência. Estou colocando aqui. Privação e Delinquência. E a obra literária é os 7 minutos depois da meia-noite. Eu fiz o possível para não dar muitos spoilers, para que vocês tenham o prazer de, já tendo visto o que eu falei, vocês lerem um livro ou assistirem um filme. E aí, Silvânia, tudo bem, minha querida? Ainda teremos mais em outros momentos, Silvânia. Relaxa e com certeza você será avisada lá no grupo do mestrado, viu, minha querida? E aí, eu acho que passo aí para vocês, né? Mandem brasa, perguntem. O meu corpo está aqui para servir o corpo de vocês. Manda, fiota. José, tem uma pergunta aqui de Juliana, acima. É certo falar que o objeto de prazer do perverso é o outro ou a sensação que deriva dos atos perversos? Manda aí. Grande pergunta, gostei. E eu estudo bastante essa questão dos perversos, os crimes e a criminologia, eu estudo bastante isso. Então, assim que eu conheci a Silvânia, que está aí com a câmera aberta, por causa justamente desse interesse comum nosso. E eu não diria que seria necessariamente o outro, mas, na verdade, esse outro, ele é uma via do prazer final
do sujeito perverso. Então, o sujeito perverso, a gente não vai entender ele como alguém que tem prazer no outro, mas alguém que usa o outro como ferramenta do seu prazer. Onde está o gozo? Isso, onde está o gozo, exatamente. O gozo não necessariamente vai estar em si no corpo do outro, mas sim no que aquilo dali vai servir como a minha ferramenta. Eu gosto de usar como exemplo na sala de aula o exemplo do Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque, quando ele é entrevistado pelo Marcelo Rezende, carta para mim, quando ele é entrevistado por ele faz uma pergunta muito, muito interessante para o Maníaco do Parque, que é o seguinte: meu filho, mas por que você tinha que matar elas, meu filho? Fala para mim. E o Maníaco do Parque, ele vai trazer uma resposta muito interessante. Ele diz que ele não queria matar. Ele diz que o objetivo dele não era o matar. Mas, como elas não deixavam ele morder os seios dela e arrancar um pedacinho para ele comer, então o jeito era ele matar. Saca? Então, não é necessariamente o outro que vai ser o prazer, mas o outro é a via do prazer. Até porque no histórico do Maníaco do Parque, ele tinha problemas de ereção. Então, quando ele tinha um relacionamento, ele não conseguia ter uma ereção, e isso virou piada, né? Ele era todo mundo aqui é adulto, então vou usar um termo bem popular, né? Ele era o pomba-murcha. Então, ele se via de piada para todo mundo. Ia sair com as mulheres lá e ele se via de chacota. O que acontece? Ele começa a ter ereção quando ele está durante o abuso sexual. Porém, ele não consegue manter a ereção durante todo o abuso. Porque, ainda assim, ele acha que vai ser julgado. Porque ele não tinha só o detalhe de não conseguir manter uma ereção. Mas ele também era que nem o João da música do Baba Cósmico. Ele tinha um pinto pequeno. Então, como ele tinha um pinto pequeno, juntando com ele não conseguia manter uma ereção, o que é que ocorria com esse sujeito para ele conseguir o prazer dele? Ele matava, ele começou então a matar, porque quando ele matava, aquela pessoa não tinha como julgar ele, não tinha como julgar ele se ele não tivesse uma ereção, não tinha como julgar ele por ele ter a ferramenta de trabalho pequena. Então ele matava e depois ele praticava necrofilia. Então, você vê aí, o perverso, o outro é a via para o prazer dele, mas não o prazer final dele. Ele sempre vai ser a via e não o objeto final do seu prazer, como estelionatários. O idoso, que ele faz o empréstimo lá no nome do idoso, ele é a via para o seu prazer, que é conseguir o dinheiro sacaneando alguém. Então, ele não é o objeto final, ele é apenas um caminho. Espero que eu tenha conseguido responder aí sua pergunta. Com riquezas. Quando a gente envolve sexo no instante, a pessoa pega logo, fixa logo. Pega logo, né? Por isso que o grupo do IGEF é o grupo melhor que tem. Por quê? Porque a gente trabalha com essas questões de sexualidade. Com as babadas. Juliana Freud explica tudo. Tudo que você imaginar. O que ele não explicou, Laplanche refez. Eu sou laplanchiana, eu não sou inicotiana. Por isso que eu tenho uma dificuldade. Ah, eu sou do titio Lacan. Tu é Lacan? Lacan. É. Tem que simbolizar bastante minha vida. Ixi! Pois tá. Gente, eu queria agradecer muito a vocês, a presença de vocês. Foi deixado aqui no chat, quem viu, por favor, a lista de presença para que vocês possam assinar para receber o certificado, tá? E a programação está apenas começando a semana inteira aí, vai ter muitos eventos, vai ter sarau mais tarde, vai ter um monte de coisa legal, e acompanhe a programação no Instagram do grupo. Quem quer participar, se inteirar das coisas, pode mandar um direct por lá, que dão maiores informações para vocês, tá? Eu e Joseph somos componentes, membros do grupo, e estamos aqui à disposição também para compartilhar esses momentos, tá? E Silvana, prazer em conhecer todos os demais,
E obrigada pela presença de cada um, tá? Me sigam nas redes sociais. Tem tudo isso? Porque um é para a parte fisiológica, de saúde fisiológica, porque eu sou da área da massagem, da massoterapia. Não sabia. Faço diferentes tipos de massagens, incluindo a tântrica. E Isso é que vai ser um congresso sério? Pois é. Mas Ah. também sou da área da saúde, né? Da área da enfermagem. E o psicanalista, eu acho que já está óbvio qual é o conteúdo que vai ter lá, né? E tem um canal no YouTube, que pelas redes você acha meu canal no YouTube, onde eu faço análise de filmes, de séries, de jogos, de livros. Tá lá também o meu canal no YouTube. Convido vocês a me seguirem. Vou botar meu public post aqui também. Peraí. Comentarem, né? Compartilharem, porque logo também vou estar fazendo aí cursos, alguns cursos na área, mini cursos também, e vou estar também fazendo aí algumas outras atividades, como congressos, por exemplo, junto ao meu instituto. Então, me sigam lá, né? E eu mando o quê? Eu publico meus poemas, minhas coisinhas, vivências. A gente fala aí, a gente vai vivendo, fazendo essas interrupções. Eu faço poesias. No meu psicanalista eu também faço poesias. Tá certo. Gente, vou atender agora, meu paciente já está me esperando. Qual é o nome do canal do YouTube, Joseph? Acabei de colocar. Muito bem. Eu acho que tá assim, ou eu mudei. Não, mudei, tá Professor Roque. Porque eu amo a docência. Tá Professor Roque, gente, me desculpa. Professor Roque. Muito bom, gente, viu? Vocês estão de parabéns, adorei. Infelizmente só pude entrar agora, mas eu quero presenciar mais vezes, viu? Muito bom. Gostei demais. Muito obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Beijo, Vanessa. Beijinho a todos. Tchauzinho, gente. Tchau. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Fiquem com o Papai do Céu. Tchau.